capítulo 2, que trata exclusivamente de como o nosso cérebro funciona, trazendo a explicação das partes relacionadas ao funcionamento do nosso cérebro, os processamentos de tudo que relaciona-se à nossa vida, desde da forma como o nosso corpo funciona, considerando que a parte esquerda do nosso cérebro está mais responsável pelos controles e funcionamento do que está no lado direito e a parte direita do cérebro vai para o lado esquerdo. As conexões, neurotransmissores, as ondas cerebrais. E dentro dessas partes traz umas notinhas que eu fiz a leitura corrida sem pausar nesses pedacinhos. Então, eu separei uns aqui que eu achei interessantes desse capítulo 2 para comentar num vídeo à parte. Aqui diz que o nosso cérebro, quando a gente olha imagens dele, a gente percebe que se parecem com rugas. Por esta superfície rugosa é que temos a capacidade de reunir milhões de neurônios, porque se fosse liso não caberiam tantos neurônios assim. Aí, você quer ter uma ideia do tamanho do cérebro? A gente faz assim e junta as mãos. E aí, esse é o tamanho médio que deve ter nosso cérebro. Certamente cabe aqui. Essas 100 bilhões de células nervosas pesam em média 1,5 kg e se conectam umas com as outras em 100 trilhões de caminhos diferentes. Aí aqui a notinha que eu achei bem interessante também. Por que adolescentes sedentários tendem a se tornar ainda mais preguiçosos? Um estudo que eles fizeram diz que quando a gente está na adolescência, é um estágio muito importante do desenvolvimento do nosso cérebro. E quando a gente faz algo, a gente tende a fazer mais daquilo, porque quando a gente é adolescente, o que os adolescentes fazem ou deixam de fazer tem o potencial de afetá-los pelo resto da vida. Essa é uma hipótese que ficou conhecida como o princípio do usar ou perder. Se o adolescente pratica música, esporte ou atividades acadêmicas, essas células e suas conexões serão bastante estimuladas conforme o córtex pré-frontal se torna maduro. Então, se ele ficar o dia todo vendo TV, jogando videogame, serão essas as conexões que vão ter mais força de sobreviver. Então, será mais difícil desenvolver outras habilidades relacionadas a buscas mais ativas, pois hábitos terão de ser transformados, como a gente leu, da formação dos hábitos dentro das nossas neurotransmissões e conexões químicas e elétricas. Então, o que você escolhe fazer na adolescência e também na idade adulta pode mudar o seu cérebro para melhor ou para pior. Os adolescentes têm que prestar atenção. Claro que os pais também são responsáveis por eles, devem estimulá-los a mudar. E às vezes, se os pais veem necessidade de eles próprios mudarem, podem mudar juntos, fazer ali um trabalho conjunto. Adolescentes, cuidem que atividades vocês se envolvem. Quanto mais coisas vocês fizerem, melhor vai ser para a capacidade cerebral de vocês se adaptar a novos hábitos quando vocês desejarem coisas novas em suas vidas. A história de Phineas Gage, homem que num acidente construindo ferrovias, ele teve um pedaço que perfurou o olho esquerdo dele e saiu pela parte de cima da cabeça, destruindo o córtex pré-frontal, mas deixando o resto do cérebro intacto. Ele não morreu nem ficou inconsciente. Porém, quando ele se recuperou da ferida, ele se tornou um homem diferente, deixando de ser feliz para ser grosseiro, deixando de ser um trabalhador exemplar para se tornar impulsivo e impetuoso. Esse ferimento ajudou os neurocientistas a compreender a importância do córtex pré-frontal no desenvolvimento da nossa personalidade, controle emocional e capacidade de criar e seguir regras complexas. Também comenta sobre o cérebro de Einstein. O cérebro do Einstein foi preservado por muitos anos depois que ele morreu, e aí eles conseguiram ficar fazendo estudos e perceberam que ele experimentava mudanças diferentes no cérebro quando comparado à maioria das pessoas. A área que separava o lobo temporal do lobo parietal praticamente não existia. Essa não diferenciação era responsável pela forma de pensar mais integrativa e pela capacidade incomum que Einstein tinha de fazer associações, além das pessoas normais, que ele percebia as coisas de uma forma muito mais ampla e conectada do que as outras pessoas. Também foi percebido que o Einstein tinha mais conexões nas partes lógicas do cérebro que os demais homens, que nos mostra que desafiar as nossas conexões e estruturas do cérebro pode realmente nos ajudar a pensar de forma diferente, inclusive obtendo mais clareza. Uma pergunta pra gente refletir: por que ser feliz é importante?
Ser feliz é mais importante do que você imagina. Sentir prazer pode ser muito estimulante para o cérebro, tanto que ele é preparado para responder ao prazer de modo a reforçar o prazer. Além de ser muito mais divertido estar perto de pessoas felizes, aqui estão alguns motivos pelos quais ser feliz é importante, em especial se pensarmos na saúde do cérebro. Lembrando porque a gente se vicia, porque a gente fica reforçando o prazer que sentimos, o conforto que sentimos quando realizamos determinada tarefa. E isso é o que torna aquela tarefa um vício. E se ficar parado, sentado, só comendo é uma tarefa que a gente costumeiramente faz e se sente relaxado, se torna um vício e fica difícil de mudar. Os motivos pra gente pensar na saúde do nosso cérebro é que a felicidade estimula o crescimento de conexões nervosas. A felicidade melhora a cognição ao aumentar a produtividade mental. A felicidade melhora a nossa capacidade de analisar e pensar. A felicidade afeta a forma como a gente enxerga o que há na nossa volta. A felicidade aumenta a nossa atenção. Os pensamentos felizes levam a mais pensamentos felizes. As pessoas felizes são mais criativas, solucionam problemas mais rapidamente e tendem a permanecer com a mente mais alerta, que evita situações desnecessárias na vida. No cérebro límbico, tudo é questão de amor. A capacidade de oferecer amparo, comunhão social e interações lúdicas nasce no cérebro límbico, que é aquela parte nossa mais ligada às nossas emoções. Estudos mostraram que a remoção do cérebro neocortical de um hamster mãe não afeta a sua capacidade de cuidar dos filhotes, mas se seu cérebro límbico sofrer o mais leve dano, ela perde toda a capacidade de amar e cuidar deles. A notinha sobre excesso de coisa boa. Página 61. As conexões de recompensa entre a área tegmental ventral e o núcleus accumbens caracterizam um dos caminhos mais poderosos no cérebro, capaz de ser muito estimulado por drogas viciantes como a cocaína. Estímulos nessa área do nosso cérebro, onde está o nosso sistema de recompensa. Esse estudo dos ratos de laboratório que têm acesso livre à cocaína e aprendem a injetar cocaína em si mesmos, puxando uma alavanca. Então, eles escolhem se auto-administrar a substância mesmo quando há escolha entre a droga e um alimento saboroso. Aliás, alguns ratos escolhem a droga em vez de comida até chegar ao limite da fome, gente. Olha a gravidade de como é o vício. Está claro que sentimentos de emoções fortes como amor, felicidade e prazer podem dominar até mesmo os instintos básicos de sobrevivência, como a necessidade de se alimentar. Pegando essa frase aqui, está claro que sentimentos de emoções fortes, o amor é uma emoção forte. A felicidade é uma emoção forte, o prazer é uma emoção forte, o medo é uma emoção forte. E aí aqui eu trago a questão dos homicídios que ocorrem quando uma pessoa quer encerrar um relacionamento. É uma emoção muito forte que acontece ali e a outra pessoa vai lá e mata. Porque não é aquilo, ela tá sofrendo uma emoção forte. Amor e medo. Por que a televisão derrete o cérebro? O psicólogo Thomas Mulholland descobriu que, após assistirmos apenas 30 segundos de televisão, nosso cérebro começa a produzir ondas alfa. Lembrando que as ondas alfa são aquelas que acontecem quando a gente está dormindo, principalmente de olhos fechados, o que indica baixa atividade. As ondas cerebrais alfa estão associadas a estados de consciência desfocados, apenas receptivos, o que significa que assistir a TV representa um dos momentos em que você consegue ter ondas cerebrais alfa com os olhos abertos, porque elas geralmente acontecem com olhos fechados. Basicamente, assistir a TV seria neurologicamente análogo a olhar para uma parede branca ou ficar de olhos fechados, fazendo e pensando em absolutamente nada. Por isso que diz que quando a gente fica muito na televisão é como se estivéssemos em transe. Por isso que muitas pessoas se sentem relaxadas e olhar para a televisão se torna um vício. No livro os autores falam que é um pouco complexo entender essas partes do cérebro, tudo, mas são informações que nos ajudam a gente se familiarizar com a temática de que sim, meu cérebro pode ser remodulado, ele é plástico, eu consigo modificar conexões, refazer caminhos dessas trocas de informação para direcionar, ter um maior controle daquilo que eu quero na minha vida. Então, a gente consegue tudo que a gente quer, com esforço, obviamente, porque milagres podem até existir, mas coisas que a gente faz por muito tempo se tornam agires enraizados. Então, precisamos arrancar essas raízes e liberar o espaço delas para plantações novas.